Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 9 de Geometria Analítica. Objetivo. O objetivo dessa aula é encontrar as equações vetorial, paramétricas e simétricas de uma reta. Equações da reta. Vamos iniciar com a equação vetorial da reta. Seja uma reta R definida pelos pontos P1 e P2. Vejam a figura. Tem uma reta R definida pelos pontos P1 e P2. Qual a condição para um ponto P pertencer a essa reta? Um ponto P pertence à reta R se e somente se os vetores P1P e P1P2 são colineares. Vejam a figura. Eu tenho uma reta R, tenho um ponto definida pelos pontos P1 e P2, né? E aqui eu tenho um ponto P pertencente, ponto qualquer pertencente à reta R. Então, observe que o vetor P1 e P2 e P1 e P estão na mesma reta, né? Ou seja, eles são colineares. Ou então podemos dizer que esses vetores eles são múltiplos, ou então paralelos. Então existe um lambda pertencente aos reais, tal que o vetor P1P é igual a lambda P1P2. Pela definição de vetor definido por dois pontos, nós temos aqui que vai ficar P menos P1. Daí podemos escrever a equação da reta R como sendo P igual ao ponto P1 mais lambda vezes o vetor P1, P2, lambda pertencente aos reais. Esta equação é denominada equação vetorial da reta R. Observação. Para encontrar a equação vetorial da reta R, precisamos de um ponto desta reta e um vetor não nulo na direção da reta. Este vetor, na direção da reta R, é denominado de vetor direção de R e indicaremos por vetor VR. Também podemos chamar esse vetor de vetor diretor da reta R. Então, dado um vetor VR, vetor direção da reta R, e um ponto P0 pertencente à reta R, a sua equação vetorial da reta R é dada pela equação. Então, a reta R é dada por P igual a um ponto da reta, P0, mais lambda vezes o vetor VR, lambda pertencente aos reais. Essa equação eu vou chamar de equação 1, e observe que nessa equação nós precisamos de um ponto P0 pertencente à reta R e de um vetor na direção da reta R. Aqui temos o exemplo 1. Determine a equação vetorial da reta R, determinada pelos pontos A, 2, menos 1 e 1, e o ponto B, 1, 1 e 2. Solução. Então, vimos que pela equação 1, que para determinar a equação vetorial da reta, nós precisamos de um ponto da reta e precisamos de um vetor na direção da reta. Então, vamos considerar o vetor direção da reta, né? Pode ser qualquer vetor, né? VR, paralelo ao vetor AB. Né? Neste caso, eu vou escolher o próprio vetor AB, menos 1, 2 e 1, o vetor direção da reta. E escolher um ponto da reta pode ser o ponto A ou o ponto B, que já conhecemos. Então, nesse caso, eu vou escolher o ponto P0, que é o ponto igual ao ponto A, de coordenadas 2, menos 1 e 1. E esse ponto pertence à reta R. Pela equação 1, temos que a equação vetorial da reta é dada pelo ponto P, igual ao ponto da reta, que nós chamamos o ponto P0 de A, que é 2, menos 1 e 1, mais lambda vezes o vetor na direção da reta R, que é o vetor AB de coordenadas. Aqui é só você encontrar as coordenadas do vetor AB, né? Nós já sabemos fazer isso, que é menos 1, 2 e 1, com lambda pertencente aos reais. Essa aqui é a equação vetorial da reta R determinada pelos pontos A e B. Equações paramétricas e simétricas. Então, agora vamos encontrar as equações paramétricas e simétricas de uma reta. Então, seja uma reta R contida no R3, determinada pelos pontos P0, x de coordenadas x0, y0, z0, e o vetor direção ou vetor diretor da reta R, né, o vetor VR, de coordenadas A, B e C.
Então, pela equação 1, a equação vetorial da reta, sua equação vetorial é dada por... Então, a reta R vai ser o ponto P de coordenada x, y, z do R3, né, igual ao ponto da reta x0, y0, z0, mais lambda vezes o vetor diretor, ou vetor direção da reta R, de coordenadas A, B e C, com lambda pertencente aos reais. Bom, então vamos multiplicar esse lambda vezes as coordenadas do vetor diretor. Multiplicando esse lambda pelas coordenadas A, B e C, nós temos lambda A, lambda B e lambda C. Então, vamos encontrar a equação x, y, z igual ao ponto x0, y0, z0, somado com as coordenadas lambda vezes A, lambda vezes B e lambda vezes C, com lambda pertencente aos reais. Daí, fazendo essa soma no segundo lado da igualdade, nós temos x0 mais lambda vezes A, y0 mais lambda vezes B, z0 mais lambda vezes C. E encontramos essas coordenadas, x0 mais lambda A, y0 mais lambda B, z0 mais lambda C, lambda pertencente aos reais. Bom, igualando essas coordenadas, nós vamos ter, né, que x0 vai ser, x vai ser igual a x0 mais lambda A, y vai ser igual a y0 mais lambda B, e z vai ser igual a z0 mais lambda C, com lambda pertencente aos reais. Então, podemos escrever as seguintes equações. Aqui a equação da reta R vai ser dada por x igual a x0 mais lambda A, y igual a y0 mais lambda B, z igual a z0 mais lambda C, com lambda pertencente aos reais. Essa equação 2, ela é denominada equações paramétricas da reta R. Bom, observe que nessas equações paramétricas, x0, y0 e z0 é o ponto que pertence à reta R e A, B e C são as coordenadas do vetor diretor. E se esse vetor ABC, né, que é o vetor diretor da reta R, não tiver nenhuma coordenada nula, né, ou seja, se A vezes B vezes C for diferente de zero, podemos isolar o parâmetro lambda na equação 2 e obter outras equações para a reta R que vamos chamar de equações simétricas. Observe, se você pegar x0, né, e passar para o outro lado e dividir por A, você vai ter lambda igual a x0, x menos x0 sobre A. E na equação 2, você vai ter que na segunda equação da equação 2, você tem que lambda vai ser y menos y0 sobre B. E na terceira equação, você isolando o lambda, você vai ter z menos z0 sobre C, com lambda pertencente aos reais. Portanto, se A vezes B vezes C é diferente de zero, nós temos a seguinte equação da reta: x menos x0 sobre A, y menos y0 sobre B, z menos z0 sobre C, que eu vou chamar de equação 3, e essas equações aqui são chamadas equações simétricas da reta R. E observe que x0, y0 e z0 é o ponto da reta e A, B, C são as coordenadas do vetor diretor ou vetor direção da reta R. Uma observação. De forma análoga, podemos encontrar as equações paramétricas e simétricas para R contido no R2. Então, essas equações também são análogos para o R2. A diferença é que nós temos a coordenada Z. Exemplo 2. Determine as equações vetorial, paramétricas e simétricas da reta R, que passa pelos pontos P0, né, de coordenadas 1, menos 2 e 1, e tem vetor diretor ou vetor direção paralelo ao vetor U, de coordenadas menos 2, 3 e 1. Então, para determinar a equação vetorial da reta, pela equação 1, nós precisamos de um ponto P0 da reta e precisamos de um vetor na direção da reta. Então, podemos, na solução aqui, considerar o vetor diretor da reta R como sendo o vetor U, de coordenadas menos 1, 2 e 1, né? E o ponto P0, 1, menos 2 e 1, pertencente à reta R. Então, pela equação 1, temos a seguinte equação vetorial. A reta R é dada por x, y, z igual ao ponto da reta 1, menos 2 e 1, mais
t vezes o vetor diretor menos 1, 2 e 1. Lembrando que esse t aqui é o parâmetro, né? Eu escolhi agora o parâmetro t com t pertencente aos reais. Então, esta aí é a equação vetorial da reta R. Bom, agora queremos encontrar a equação para as equações paramétricas da reta R. Então, eu vou multiplicar o t pelas coordenadas do vetor diretor, então vai ficar menos t, 2t e t. E vou somar agora o ponto P0 com essas coordenadas. Daí, vamos ter x, y, z igual 1 menos t, menos 2 mais 2t e 1 mais t. Então, podemos escrever as seguintes equações, né? X é igual a 1 menos t, y é igual a menos 2 mais 2t, z igual a 1 mais t, t pertencente aos reais. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta R. Bom, agora vamos encontrar a equação simétrica dessa reta. Observe que nas próprias equações paramétricas, nós temos aqui que 1 menos 2 e 1 é o ponto da reta e temos menos 1, 2 e 1, né, que são os coeficientes do parâmetro t, são exatamente as coordenadas do vetor diretor da reta. Então, podemos observar que essas coordenadas são todas positivas, nenhuma coordenada é igual a zero. Então, existe as equações simétricas dessa reta, né? Então, vamos isolar aqui a variável t nas equações paramétricas. Nós temos t igual a x menos 1 dividido por menos 1. Nós temos que o parâmetro t vai ser y mais 2 dividido por 2 e tem o parâmetro t também z menos 1 dividido por 1. Então, as equações simétricas dessa reta vai ser a reta R vai ser dada por x menos 1 dividido por menos 1 igual a y mais 2 dividido por 2, que é igual a z menos 1 dividido por 1. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Agora é com vocês. Ler o material didático, resolver as listas de exercício e postar as dúvidas no Moodle. Até a próxima aula.